Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus para a gente meditar um pouco e descansar os nossos corações e ter mais paz em Deus nesse tempo de preocupação. Salmo 27, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então Davi ele faz duas perguntas aqui. Na verdade, a mesma pergunta feita duas vezes. Ele fala de quem terei medo e a quem temerei. Davi ele tinha seus problemas, ele tinha suas lutas e dificuldades. Por ser rei, ele era perseguido, ele tinha os seus inimigos. E da mesma forma, hoje também nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E infelizmente assim, a gente resolve um e aparece outro. E já não bastava as contas para pagar, já não bastava problemas familiares, as dificuldades financeiras, os problemas que todos nós temos, ainda aparece esse vírus aí para atrapalhar a nossa vida. Então, nessa passagem aqui, Davi, ele, apesar dos problemas dele, o foco dele é colocar a confiança em Deus. Ele está sempre se perguntando: se eu tenho o Senhor na minha vida, a quem eu temerei? Eu vou ter medo de quem se eu tenho Deus na minha vida? Então, o segredo para Davi enfrentar o medo, a preocupação, a ansiedade, é lembrar que Deus é maior que os medos que ele enfrenta, os medos que ele enfrentava. E conosco não deve ser diferente. Nós temos um Deus que é o mesmo Deus de Davi. Então, como enfrentar o medo? A primeira coisa é lembrar que o Senhor é luz. O texto vai dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, nesse momento de dificuldade, nós precisamos lembrar que Deus é que ilumina nossas vidas, Deus é quem ilumina os nossos caminhos, Ele que vai iluminar os nossos passos. A gente não deve entrar em desespero. Devemos falar com Deus em oração e Ele vai responder através da sua palavra. A segunda coisa é lembrar que o Senhor protege as nossas vidas. Davi vai falar aqui: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, Davi ele tinha consciência de que é o Senhor que guarda, o Senhor que guarda a vida dele, é o Senhor que nos guarda. Deus é o nosso Deus forte. Imagine que um vírus tão pequeno como esse está causando um estrago de proporções mundiais. Mas o que é esse vírus diante do tamanho do Senhor que criou todo o universo? Esse vírus não é nada diante de Deus. Então, se Deus é a nossa fortaleza, esse é mais um motivo para a gente não se desesperar, motivo para a gente se tranquilizar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. E por último, terceiro ponto aqui é que Davi cria que o Senhor era a salvação dele. Ele vai falar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então Davi ele sabia que, apesar da situação mais difícil que ele pudesse enfrentar, a salvação só poderia vir do Senhor. E nesse momento a nossa salvação só pode vir do Senhor. Não é da nossa força, não é da nossa autoconfiança. Se nós escaparmos dessa situação, nós devemos reconhecer que isso foi graça e misericórdia do Senhor. E nós temos um problema maior, que é o problema espiritual. Nós não estamos só precisando de um salvador físico, né? Salvador da nossa vida, da nossa carne, né? do meu corpo humano, mas nós precisamos de um salvador espiritual também. E nós precisamos lembrar que, assim, quando Deus criou o mundo, não existia doença, não existia vírus, não existia enfermidade. Quando o pecado entra no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, então nós já nascemos em pecado, nós já estamos sujeitos a essas doenças, a essas enfermidades. Mas depois dessa vida, depois que nós nos encontrarmos com o Senhor,
E nós que somos cristãos cremos que se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e Ele paga o preço dos nossos pecados, então nós vamos passar a eternidade com Deus. Então essa vida é algo passageiro, é mais um motivo para nos tranquilizarmos diante de Deus, porque depois dessa vida nós vamos passar a eternidade com Deus, sem sofrimento, sem enfermidade, sem nenhum tipo de vírus para atrapalhar nossas vidas, né? Então, que nós possamos refletir nesse versículo, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é a nossa luz, a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, é isso, um grande abraço e que Deus abençoe a todos.